Bom dia, estão me ouvindo? Parece que sim. Quero saudar a igreja em nome de Cristo, em nome daquele que era e que é e que há de vir. Agradeço ao pastor Marco, ao pastor Rogério, a todo o conselho pelo convite, pela oportunidade de estarmos juntos. Trago o abraço da igreja presbiteriana Semear. A igreja manda um abraço, conselho e saudamos a vocês, queridos irmãos, na fé cristã. Hoje é meu privilégio, nessa manhã, falar na abertura da escola dominical, trazer para vocês um assunto que é muito próximo ao meu coração. É o assunto do meu último livro que acabou de sair, que se chama Pregação e Histórias, o poder das histórias bíblicas. Entendo que a escola dominical de vocês é sobre santificação nesse ano, e as histórias bíblicas são extremamente úteis para isso. O meu assunto nessa manhã é falar sobre como as histórias das Escrituras são essenciais para moldar nossos corações, moldar o nosso entendimento de quem nós somos, de como vivemos e de como o mundo anda. Nós vamos orar, então vamos entrar no nosso assunto. Deus bondoso, nós somos gratos por nos dar esse livro sagrado, cheio de belíssimas e de terríveis histórias. Nós agradecemos pela Tua Santa Palavra e pedimos que nessa manhã, ao considerarmos como a vida anda, possamos ser abençoados e moldados por ela. No nome de Jesus. Amém. Você já parou para reparar que a Bíblia é um livro de histórias? Claro, a Bíblia não tem só histórias. Ela tem poesias, leis, cartas, várias outras formas literárias. Mas ela é primariamente um registro de narrativas, de histórias. Depende um pouco de como você conta, mas entre 50% e 70% da Bíblia é composto de narrativas. A gente tem, claro, algumas histórias que são fictícias, mas a maior parte delas são histórias reais. Como assim histórias fictícias, pastor? Pense nas parábolas, por exemplo. As parábolas são histórias que quem inventou? O Senhor Jesus se valeu de histórias fictícias para ensinar. Por exemplo, perguntavam para ele coisas como: quem é meu próximo? O que ele fazia? Um homem estava indo na estrada para Jericó. Ele conta uma história para ensinar alguma coisa. Por quê? Por que as histórias são tão poderosas? É válido pensar nisso, como Jesus se valeu de ficção. Aliás, é algo muito interessante. Alguns acham que nós não temos espaço para ler ou entender ficção, mas veja Jesus usando histórias fictícias para ensinar. Aliás, você sabe, né, que as parábolas são histórias fictícias, não sabe? Algumas pessoas às vezes falam assim: não vejo a hora de chegar no céu e conhecer o filho pródigo. Então, o filho pródigo, o semeador que saiu a semear, a estrada para Jericó, o bom samaritano, são ficções que o nosso Senhor criou para ensinar verdades profundas. Agora, a Bíblia como um todo, ela é cheia de histórias e narrativas maravilhosas de coisas que aconteceram. E a Bíblia nos instrui que elas devem ser conhecidas. Por exemplo, abra comigo em Deuteronômio capítulo 6, por favor. Sendo uma aula, não vou fazer uma exposição de um texto bíblico específico, mas nós vamos nos referir a alguns textos, nós vamos aludir a alguns. E eu quero te mostrar algo muito interessante em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é um texto muito conhecido em que a Bíblia nos ensina que pais devem estar com os seus filhos ensinando-os sobre a palavra de Deus. Ensinar a lei do Senhor para os filhos não é uma responsabilidade só dos pastores no domingo. É uma responsabilidade de pais, todos os dias. Não só no culto familiar, mas como diz o texto, ao sentar, ao sair, ao chegar e ao levantar. Mudando de microfone, vamos com esse. Melhor, né? Acho que estão me ouvindo melhor. Como eu dizia, ensinar a palavra de Deus às crianças é uma responsabilidade dos pais o tempo todo. Tudo bem? Vamos seguir. O tempo todo, indo para a escola, voltando da escola, no jantar, no almoço, depois do esporte, na viagem de férias. O tempo todo a gente usa oportunidades para falar sobre Deus, para ensinar sobre o Senhor. Agora, é muito interessante como Deuteronômio explica o que a gente deve fazer quando as crianças perguntarem: tá, mas por que tem que seguir essa lei? Olha comigo no verso 20, Deuteronômio 6:20. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Quando as crianças perguntarem: mas por que tem que não tomar o nome de Deus em vão? Por que tem que fazer isso? Por
que não pode dar falso testemunho? Por quê? Por quê? Qual que é a resposta? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos então esses estatutos. Olha que interessante. Quando as crianças quiserem saber por quê, qual que é a resposta? Contar a história. Contar de novo a história do Êxodo. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem então. Sim? Não. Alguma solução? Será que acho que aquele outro estava melhor, não estava? O outro estava melhor. Vamos voltar. Quer que eu volte para lá? Posso voltar para lá. Sem problema. Só oui. Vou descontar do meu tempo isso tudo, hein? Tô avisando. Acho que melhorou? Melhorou. Volto do começo ou não precisa? Não precisa, tá bom. Então vamos seguir de onde a gente estava. Deuteronômio 6 nos mostra o seguinte: ensinar a lei do Senhor passa por ensinar as histórias do que Deus fez. Quando as crianças em Israel quisessem saber: por que, papai? Porque no Egito escravo fui. Sim, ó sim. No Egito escravo fui, do vil Faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava. Liberta-me, Senhor. Moisés foi ao Faraó, sim, ó sim. Você conta toda a história de novo. E conta das pragas, e conta do mar abrindo, e conta do Senhor matando o exército egípcio, porque a história do que Deus fez é essencial para treinar o coração na obediência ao Senhor. Percebe que santificação passa por entender as histórias do que Deus fez por nós. Não é só saber que Deus é santo, justo e bom, isso também, mas saber o que Ele fez em nosso favor. Olha que interessante lá no Novo Testamento, quando está falando com a igreja, venha para 1 Coríntios 10 comigo. Paulo mostra algo muito parecido. Paulo está falando para a igreja de Corinto, certamente a pior igreja das tratadas no Novo Testamento, uma igreja cheia de brigas e divisões e imoralidade, todo tipo de coisa ruim acontecendo em Corinto. E olha o que Paulo fala 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Como assim nossos pais? De quem que ele está falando? Lembra, ele está falando para uma igreja grega, lá não tem judeus, ou tem um ou outro, mas ele está falando para os gregos sobre o povo de Deus, os judeus, porque lembre-se, como ele mesmo explica em outro lugar, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem nas promessas de Abraão. Os verdadeiros judeus, o verdadeiro Israel, são aqueles que creem, no caso, eles, coríntios. E ele diz: não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram sob a nuvem, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para quem? Veja, Paulo está falando de coisas que aconteceram 1000 anos atrás, a milhares de quilômetros de distância, se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, qual que é o caminho que Paulo está ensinando aos de Corinto para não caírem? Conhecer o quê? As histórias do que o povo de Deus viveu. Nós tendemos à idolatria.
Então se lembre da história da idolatria. Que história que ele está aludindo aqui, hein? Provavelmente ao bezerro de ouro, logo depois do Monte Sinai. Tendemos à imoralidade. Como que evitaremos isso? Lembrando do que aconteceu com a imoralidade do povo. Tendemos à murmuração. Como que evitaremos isso? Conhecendo as histórias de como foi a murmuração de Israel. Então veja que Paulo insiste que os coríntios precisam conhecer o quê? As histórias do povo de Deus. E note que eles provavelmente já conheciam, porque Paulo nem se deu ao trabalho de recontá-las, deu? Ele só aludiu a elas. Se você depois pegar uma chave bíblica, você vai ver que tem histórias do Êxodo, histórias de Números, tem um monte de coisa acontecendo aqui que Paulo está falando. Vocês que estão indo para a imoralidade, lembra? Você lembrou quando eu lia? Talvez. Que história é essa de mordedura de serpente? Do que ele está falando? Essas histórias foram escritas para nossa instrução. Por que a gente precisa de histórias? Essa é a grande pergunta dessa manhã. E como que histórias funcionam para tratar dos nossos corações? Nós somos imagem de Deus, você sabe disso. E uma das formas que nós poderíamos descrever nós, seres humanos, é como homonarrativos. Normalmente a ciência nos chama de homo sapiens, e não tem nada errado com isso. Nós somos um ser que tem entendimento, sapiência. Mas nós também somos homonarrativos, um ser que ama histórias. Perceba, é uma característica humana. Os guaxinins ou as capivaras não se reúnem ao redor da mesa para contar historinha na hora do almoço. Os pardais no ninho não pedem histórias na hora de dormir, pedem? Claro que não, né, pastor? São animais, não têm inteligência humana. Exato! Parte de receber esse dom, essa capacidade de inteligência, de linguagem, de comunicação, foi embutir em nós o desejo por histórias. Deus nos fez especiais, só nós somos assim. Só nós somos descritos como sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus envolve muitas coisas, moralidade, domínio, etc. Mas eu quero focar nessa questão das histórias. O Senhor Deus está contando uma grande história nesse mundo. O Senhor Deus nos deu um livro que conta essa grande história do mundo. E nós precisamos aprender a ler as histórias bíblicas para, a partir delas, ler a história do mundo. A nossa relação com as histórias bíblicas muitas vezes é errada e a gente comete alguns equívocos. No livro eu falo mais sobre isso, não é o assunto de hoje como erramos, hoje é a utilidade delas. Mas o ponto é que nossa resposta humana de contar histórias é uma reação do coração humano ao mundo que Deus fez. A arte, como ensinam os teóricos, ela é uma resposta à criação. Nós vivemos coisas e encontramos e criamos poesia e música para traduzi-las. Nós vemos coisas e fazemos desenhos para imitá-los. As crianças saíram há pouco, adoram fazer seus desenhos, não adoram? Desenha papai, mamãe, desenha o pôr do sol, desenha o cachorro, desenha as coisas que estão vendo e vivendo. O grande teólogo Abraham Kuyper diz assim: na arte encontramos uma imitação da habilidade criativa de Deus. O seu universo é replicado nos nossos palácios e catedrais. A sua criação orgânica é replicada na nossa arte. As coisas que movem os nossos corações são replicados na poesia e na música. Vários de vocês são artistas. Vários de vocês criam música, criam histórias, criam poesias. Eu mesmo crio as minhas histórias. E isso é uma resposta humana ao Criador. Note que nós somos um ser que adora consumir histórias. Todos vocês gostam. As histórias movem os corações humanos. Absolutamente todas as culturas da Terra têm as suas histórias. Encontre a tribo mais isolada no Amazonas ou no Pacífico Sul, tem as suas histórias. Suas lendas, seus mitos, como o mundo surgiu, de onde viemos, o que tinha aqui antes de nós, como que esse outro povo chegou até aqui, por que nós somos inimigos da tribo do outro lado do rio. Há lendas, há mitos, há coisas misturadas com histórias reais. Toda a humanidade precisa de histórias para fazer sentido de quem nós somos. Não somente as grandes narrativas, porém, mas as pequenas também. Amanhã você vai chegar no seu emprego, ou na sua escola, ou no seu pilates, ou seja, no que for. E talvez você converse sobre o quê? Como foi o fim de semana? O que você fez? Ficou em casa? Dormiu? Viu o jogo? Foi ao cinema? Como foi? A gente conta histórias ali no bebedouro
da empresa, a gente conta histórias uns aos outros. As crianças, na hora de dormir, gostam das suas histórias também, não gostam? Muitas vezes as crianças pedem, conta de novo aquela, mamãe. Conta aquela, papai. Ou lê um livro, e pode muitas vezes ser a mesma história que você já leu 500 vezes, mas elas gostam. Elas gostam de revisitar aquilo tudo. Às vezes elas querem, entretanto, saber histórias da família. Conta de novo, papai, sobre aquele dia que você quebrou o vidro do banheiro e a confusão toda. E aí você conta e ela se diverte até. Pregadores em seus sermões gostam de contar histórias. Pais e filhos se lembram das histórias quando tem aquelas grandes reuniões de família no final do ano, sabe? Quando junta todo mundo para o Natal. Vem um monte de tio e cunhado e primo que você não costuma ver. Geralmente o que acontece? A gente retorna às velhas histórias da vovó, de quando a gente cresceu. Talvez você tenha medo dessas reuniões justamente por isso. A última coisa que você quer é que fiquem lembrando os teus dias te aprontando na infância ou coisas assim. Nós, pais, gostamos de contar aos filhos as nossas histórias. A gente alterna. Às vezes a gente faz parecer que o nosso tempo de juventude era muito pior e muito mais difícil do que hoje, não é? Você está reclamando aí de ir para a escola, filho? Pois eu andava 18 quilômetros com minha mochila nas costas, atravessava 2 rios, fugia de assaltantes e jacarés, e a gente tende a querer fazer o passado ser mais difícil, né? Às vezes, porque às vezes a gente é o contrário com vocês, jovens, a gente quer fazer parecer que tudo era melhor. No meu tempo, aquilo que era música, não esse lixo que vocês jovens escutam. No meu tempo as coisas eram melhores, as pessoas eram educadas, etc, etc. Mas a gente conta as histórias. Nós brasileiros amamos histórias, mesmo que não sejamos um dos povos que mais gosta de ler, mas nós gostamos das histórias nos seriados, nas conversas, nas lendas, nas lorotas, nos causos de pescador. Lembre-se que seriados, filmes também são histórias. A gente o tempo todo está lembrando um ao outro das coisas que fizemos, das coisas que vivemos. Quando um casal está se conhecendo com vistas a um relacionamento, geralmente querem conhecer o quê? Um do outro. Só os gostos? Os gostos importam, claro. Gosto culinário, gosto musical, gosto em termos de passeio, recreação. Mas o que um quer saber do outro? Sua trajetória. Porque se eu estou decidindo se quero unir a minha trajetória a dessa pessoa para seguir junto com ela, o que é importante saber? Onde ela esteve? O que te marcou? O que te fez ser quem você é? O que é que você gostaria de apagar da sua história? O que te move até hoje? O que explica, por assim dizer, a tua história? Quando casais vão se conhecer, é essencial que isso aconteça. E quando casais recontam a sua história anos depois, adolescentes, crianças mais velhas que estão aqui, já perguntaram para os seus pais sobre a história deles? Tem que perguntar, como não? É muito legal, a gente reconta essa história, a gente dá uma floreada, mamãe lembra melhor do que papai, em geral. Mas essas histórias, elas trazem, em geral, também associações sensoriais, não trazem? Por exemplo, alguns casais têm uma associação muito forte com música. Essa é a nossa música. Você tem isso? De dizer, essa é a nossa música? Vários casais têm. Roupa nova, acertei? Não? Que estranho, roupa nova descreve todo e qualquer amor debaixo do sol. As histórias têm associações aromáticas. Esse é o perfume que ela usava quando demos o nosso primeiro beijo e coisas assim. Amamos histórias e precisamos delas. Porque nós somos um ser que se descreve por meio de histórias. Mencionei Deuteronômio 6. E com frequência, se você conhece o Antigo Testamento, você sabe que a história do Êxodo volta o tempo todo, não é verdade? Aparece nos profetas. Salomão está inaugurando o templo e ele faz referência ao Êxodo, porque aquela história de formação daquele povo se tornou a história de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos um povo que era escravo no Egito, mas Deus com mão forte nos libertou de lá para servi-lo e nos dar uma terra que mana leite e mel. Essa é a história do povo. E o povo voltava a ela o tempo todo. Essa história é nossa também, claro, nós igreja, nós somos a expansão desse Israel, agora o Israel espiritual, elas são nossas também. Mas além disso nós temos as nossas histórias, nós enquanto povo brasileiro temos as nossas histórias formativas, não temos? Algumas podem ser um pouco ficcionais ou talvez exageradas, mas nós temos a história do grito da independência, nós temos a história disso e daquilo, nós temos as várias histórias. Nós enquanto protestantes temos algumas histórias formativas também, não temos?
A nossa história passa por um monge agostiniano com um martelo na mão, um monte de papel com 95 teses e uma porta de uma igreja, não passa? Quem nós somos? Nós somos isso. Nós somos gente protestando. E que seguiremos só a palavra de Deus, leve onde levar. É a nossa história. Nós, enquanto povo presbiteriano ou reformado, nós temos ainda mais algumas histórias que são nossas e não são de outros ramos do protestantismo. Nós temos, por exemplo, a história de Zwinglio. Você sabe dizer qual é o marco da história da reforma suíça, assim como o da reforma alemã é Lutero? O marco do início da reforma na Suíça é quando Zwinglio deixa de lado o lecionário católico e começa em 1º de janeiro de 1519 a pregar expositivamente, sequencialmente no Evangelho de Mateus. E aí as coisas começam a acontecer lá na Suíça. E essa história é nossa. Nós somos um povo que prega a Bíblia acima de tudo. Nós, presbiterianos brasileiros, temos as nossas histórias. Simonton vindo para o Brasil e assim por diante. E todos vocês têm algumas coisas. O que marcou a tua vida? Talvez um grande acidente, talvez um grande triunfo, talvez uma grande vergonha. Todos temos exemplos, fatos que explicam, por assim dizer, quem nós somos. E às vezes até nos descrevemos dessa forma. Sou um homem que venceu grandes dificuldades para chegar onde está. Sou alguém que veio da pobreza e construiu tudo. Sou uma mulher sobrevivente. Sou um filho de imigrantes que venceram na vida. Sou um profissional frustrado. Talvez você possa até se descrever assim. Essas coisas não são descrições de estados atuais apenas. Elas são trajetórias, histórias, marcas do que nós vivemos. As redes sociais usam muitas histórias, não usam? Os de vocês que usam o Instagram sabem, você tem, e o WhatsApp e outras redes têm também. Mas o modo histórias, você vai ao longo do dia fazendo o quê? Você é o diretor do seu próprio filme do dia. Você escolhe os cortes, a trilha sonora, você escolhe a luz, você escolhe os filtros, você escolhe os atores, a cena. E você vai mostrando o seu dia, fazendo o seu cafezinho, hashtag hoje tem culto, hashtag partiu igreja, e lá vai você para Nacional, hashtag cadê o pastor Marco, quem é esse cara aí na frente, pastor visitante, essa não, sei lá, você vai falando as coisas que vão acontecendo aí no seu dia, meio preocupado, sem saber o que está acontecendo. Mas vai mais do que isso. Eu sei também que histórias, inclusive as fictícias, elas marcam os nossos corações. Já aconteceu com você? De assistir um filme ou ler um livro de ficção e se enxergar? E você fala, sou eu esse. Vazou a minha vida, fizeram um filme. Acho que já. Eu acho que você já se identificou tanto com uma situação, com uma personagem, com uma decisão, com um dilema, com uma má ou boa escolha, que aquilo se tornou parte de você, de forma que você, anos e anos depois, se lembra daquela história. Eu tenho várias histórias de filme ou histórias de livros que se tornaram parte de mim, e às vezes nem é dos filmes super favoritos do coração. Deixa eu dar uns 2 exemplos para você. Tem um filme que nem é dos mais famosos, que se chama Nós Compramos um Zoológico. Já ouviu falar desse filme? É muito legal, é a coisa que minha família adoraria. É uma família que compra um zoológico, é o que diz o título, não tem muito mistério. Mas uma hora o pai está conversando com o filho e ele diz algo para ele, o menino está com medo de fazer um negócio lá, ele fala para o menino assim, tem hora que tudo que nós precisamos é de 20 segundos de coragem insana. Eu gostei tanto dessa frase, que quando eu estou com medo de fazer alguma coisa que eu tenho que fazer, eu falo para mim mesmo, Emílio, vamos lá, 20 segundinhos de coragem insana e está resolvido. E aí eu vou. Esse é um. Outro que fica comigo muito forte também, é esse, vários de vocês conhecem, O Senhor dos Anéis, o 3º filme, O Retorno do Rei. E se você não sabe o que eu estou falando, fica tranquilo, já a gente volta aqui para o normal, tá? Mas se você sabe, acompanha comigo. Indo para o final do filme, o novo rei, o que retornou, Aragorn é o nome dele, está com os seus exércitos do bem, frente ao portão das forças do mal. São um número muito menor de lutadores do que o que está vindo, tem muito mais guerreiros do mal do que do bem. E a última esperança que eles tinham de vitória, eles acham que acabou, quando eles veem uma coisa que aconteceu lá, eles acham que está tudo perdido. Mas ele faz um discurso antes da batalha, ele fala para os homens e ele diz assim, algo na linha de, pode ser que chegue um dia em que nós desistamos da luta, pode ser que chegue um dia em que os nossos corações estejam tão atemorizados que a gente deixa as armas no chão, pode ser que chegue esse dia.
E ele vai dizendo coisas assim, até que ele diz: mas esse dia não é hoje. Hoje lutamos. E aí aquilo muda todo mundo, o cinema vai à loucura, aquela confusão toda, né? Que você sabe como é. E sabe, às vezes quando eu tô meio querendo desistir de alguma coisa, de uma luta difícil, me vem direto essa frase na cabeça. Pode ser que chegue um dia em que a gente desista, mas esse dia não é hoje. Hoje lutamos. Uma história que desceu até os meus ossos e se tornou parte de mim. Tenho tantos outros exemplos de música, exemplos de filmes, coisas assim. O fato é que as histórias moldam quem nós somos. Alguns autores do assunto cosmovisão, um assunto que eu sei que vários de vocês se interessam, falam bastante sobre como o nosso entendimento do mundo ele é moldado pelas histórias que nós consumimos. De novo, a nossa cosmovisão ou visão do mundo, a forma que nós enxergamos a realidade, ela não é baseada apenas nas nossas crenças, mas ela é baseada nas histórias que nós consumimos, e nas histórias que nós vivemos, e nas histórias que se tornaram parte de nós. Por exemplo, a tua visão sobre casamento. A Bíblia fala muito sobre casamento, não fala? Claro que fala. Mas a tua visão sobre casamento, você acha que ela foi informada apenas pela Escritura? Não. Ela também foi informada pelo quê? Pelo casamento na casa em que você cresceu, certo? Isso é o mais óbvio. Se fosse um bom ou um mau casamento, fosse um casamento que acabou no meio, fosse um casamento que foi até o fim, esse casamento onde você cresceu influenciou muito o que você pensa sobre o que deve ser um marido, o que deve ser uma esposa, o que é um dia feliz, qual é o papel de um, qual é o papel do outro. Não é só o que a Bíblia diz. Muitas vezes a gente precisa justamente que a Bíblia corrija o que crescemos aprendendo. Mas não é só isso. A sua visão de casamento passa pelas histórias que você consumiu. As inúmeras comédias românticas, os romances de Jane Austen, as doramas. Tudo isso está fazendo o quê? Moldando como você enxerga a instituição casamento. E claro, é assim com tudo na vida, não somente com o casamento. Um autor chamado James Smith, ele diz o seguinte, no seu livro Imaginando o Reino, ele explica assim: grande parte do que fazemos não é fruto de uma deliberação consciente. Pelo contrário, boa parte do que nós fazemos nasce da nossa orientação apaixonada para com o mundo, que foi influenciada de formas que nós não entendemos. O que fazemos é impulsionado pelo que está aqui dentro. E em grande parte, isso consiste nas histórias que penetraram até os nossos ossos. As histórias que moldaram a nossa imaginação. O seu sonho do que é uma boa vida, uma boa aposentadoria, um dia feliz. Eles passam pelas histórias que você consumiu e que te encantaram. Talvez você sonhe em visitar algum país aí do mundo que você nem sabe explicar direito, mas sonha. Provavelmente tem a ver com alguma história que você conheceu também. Elas são parte do que nós somos. Claro, nós somos também seres humanos caídos. E, obviamente, isso vai aparecer nas histórias também. As histórias são ferramenta de aprendizado e treinamento no mundo caído. Em particular, as obras de ficção nos ajudam muito nisso. Algumas pessoas têm medo de dar ficção para as crianças lerem. Alguns cristãos têm esse medo porque pensam: puxa, mas eu vou ensinar com histórias falsas ou fictícias sobre a verdade? Exatamente. Porque uma das melhores formas de aprendermos de uma forma segura e didática sobre o mal, o pecado, é precisamente na segurança das histórias. Já falamos de Jesus se valendo de histórias fictícias para ensinar. Alguns pensam que se você der ficção, em particular fantasia, para as crianças lerem, elas irão se isolar do mundo, mas não é verdade. C.S. Lewis, muito perspicazmente, disse assim: a criança não passa a desprezar florestas reais porque leu acerca de florestas encantadas. Não. A leitura faz com que todas as florestas pareçam um pouco mais encantadas. Ou Joe Rigney diz algo parecido, falando sobre as histórias do próprio C.S. Lewis. Ele diz: as histórias narnianas demonstram, através da imaginação fictícia, o mundo como o mundo realmente é. Eis aqui coragem e bravura em sua refulgente glória. Eis aqui a honestidade e a simplicidade de falar a verdade. Eis aqui a feiura da deslealdade. Eis a face do mal.
A ideia do que ele está argumentando é o seguinte: ao ensinarmos as nossas crianças por meio das histórias, inclusive as fictícias, elas aprendem a amar o bem e a verdade e a justiça, e a odiar o falso, o mal e o belo na história, de modo que quando ela encontra isso na vida real, seu coraçãozinho já está treinado. Uma experiência de todo leitor, eu acho, de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E se você nunca leu essa história, eu tenho inveja de você, porque você tem aí um privilégio que é descobrir essa história pela primeira vez. Corra atrás dela. Mas é muito interessante quando você está lendo e você vai ficando com raiva de um dos personagens, um menino chamado Edmundo, porque ele está aprontando. Todos os outros são legais, mas ele... Edmundo! Você vai olhar assim, não é possível. Aí a história vai avançando e você vai se dando conta que você, querido leitor, na história, você é Edmundo. Quando você compara essa história com a grande história da salvação, você percebe que você é o Edmundo da história. E você aprendeu a odiar o mal e a maldade por meio dessas coisas. Então a ficção tem um grande papel nisso. Ou como colocou o grande Chesterton: os contos de fada não dão à criança a primeira ideia sobre o bicho-papão. O que os contos de fada dão à criança é a sua primeira ideia clara da possível derrota do bicho-papão. O bebê conhece o dragão. O que falta para ele é alguém capaz de matá-lo. As nossas crianças vão crescer e vão aprender sobre o mal. No próprio coração, no vizinho, na escola, nos primos. O que elas precisam desde cedo é ter histórias que lhes deem esperança de que o mal pode ser vencido. E por isso que a ficção é tão importante. A literatura fantástica é um ambiente seguro para aprendermos essas coisas. Agora, pensando mais sobre a questão de sermos seres caídos, note algo muito sério. O apóstolo Paulo nos explica em Romanos 1, 18 em diante, eu não vou fazer a leitura, é uma passagem bem longa, mas ele ensina algo muito importante. Ele diz que todos os seres humanos sabem que Deus existe. É o que Paulo diz. Ah, mas tem um tio ateu. Ele não é ateu, ele se convenceu de que é ateu porque ele está fugindo de Deus. Mas ele sabe. É Paulo que diz, não sou eu. E Paulo explica o seguinte: isso é evidente por meio das coisas que foram criadas. Qualquer pessoa olhando os pássaros, as plantas, o céu, o ciclo das estações do ano, as estrelas, a inteligência humana, a imagem de Deus, todo ser humano sabe o quê? Que Deus existe, nós somos culpados e nos recusamos a nos dobrar diante dele. E Paulo explica algo também. Ele fala que o problema do homem é justamente esse: Deus está irado com a humanidade por isso, porque o ser humano, sabendo que Deus existe, se recusa a adorá-lo, se recusa a fazer o que vocês estão fazendo nessa manhã, prestar culto a Deus. Não são gratos, recebem do Senhor alimento, corpo, vida, respiração, inúmeras benesses todos os dias, mas dizem que Deus não existe e não agradecem o que receberam. E Paulo explica algo muito importante para a gente entender o papel das histórias na nossa sociedade. Paulo explica que o homem detém a verdade pela injustiça e coloca a criatura no lugar do Criador. Ao invés de adorar o Deus verdadeiro, ele adora coisas criadas. Aves, quadrúpedes e répteis. Ele adora o produto da sua imaginação, falsos deuses, ídolos, ideias, ideologias, políticos, atores, esportistas, animais, prazeres. O homem precisa adorar. O homem precisa de uma explicação para o que ele é. Mas ele não quer a explicação verdadeira, que é a das Escrituras. O que ele faz então? Ele coloca falsas histórias. Ele coloca falsas explicações para o mundo ser o que é. Agora note, por sermos imagem de Deus, continuamos necessariamente vivendo no mundo de Deus, criados para aquelas coisas que fomos criados para amar. E não tem jeito de escapar disso. E quando você vai examinar as histórias humanas, você vai ver que elas contêm sempre, necessariamente, elementos da verdade. Porque o ser humano, para fugir de Deus, ele precisa criar falsas alternativas que pareçam um pouquinho com a verdade. Senão elas não colam, senão elas não funcionam. E é por isso que todas as histórias humanas, elas têm alguns anseios universais. Timothy Keller, num dos seus livros, seguindo o escritor de fantasia Tolkien, ele fala sobre esses limites. Ele fala, e eu quero que você note comigo.
Vamos ver se é verdade. Ele diz que tem 5 grandes anseios que aparecem nas histórias por aí. O primeiro deles é explorar os limites do tempo e do espaço. Muitas histórias são sobre isso, não são? O que tem de trás? O que tem se eu entrar nesse guarda-roupa aqui? O que é essa ilha misteriosa em que chegamos? O que tem do outro lado da montanha ou no topo da montanha? O que vai acontecer se nós nos lançarmos ao mar numa caravela e navegarmos por meses? O que tem naquela caverna escura na floresta? Onde que esse túnel subterrâneo vai dar? O que tem em Saturno, em Marte, Vênus, do outro lado do buraco negro? Muitas das histórias humanas são sobre isso, não são? Sobre exploração, sobre conhecer o que tem lá. Esse anseio aparece sempre. Segundo anseio, escapar da morte. Inúmeras histórias humanas passam pela luta contra a morte, seja a morte que vem na forma de humanos perigosos, asteroides destrutivos, vírus letais, zumbis, tsunamis, assassinos em série, tubarões ou megatubarões, ou seja o que for. A busca humana por vencer o envelhecimento, por vencer os males do mundo, suas próprias dores, é um tema comum nas histórias, não é verdade? Quantos filmes e livros são sobre isso? Esse anseio está em toda parte. Terceiro, ter algum tipo de comunhão e comunicação com seres não humanos. Pense em quantas histórias fictícias envolvem animais falantes, seres mitológicos como elfos, minotauros, fadas, histórias com fantasmas, com monstros, com espíritos, com anjos, com extraterrestres. Muitas das histórias humanas que fascinam a humanidade envolvem nós termos comunhão e comunicação com seres não humanos. O quarto anseio, segundo Keller e Tolkien, é encontrar um amor perfeito. Quantas são as histórias de amor? Histórias de amor são abundantes por toda a cultura, por todo o gênero literário, por toda a época do mundo. As histórias de amor. Esse é o quarto anseio. E o quinto anseio é o triunfo sobre o mal. Capturar o assassino, derrubar o tirano, ter justiça, a sede da vingança, seja lutando contra impérios galácticos, serial killers ou, de novo, megatubarões. Nós queremos ver o mal derrotado. Você percebe que esses 5 anseios aparecem nas histórias dos descrentes, não só nas nossas. Por quê? Salomão explica em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O ser humano sabe que o mundo não é o que devia ser. O ser humano sabe que o mundo deveria ser diferente. E ele busca essas coisas nas suas histórias e na sua realidade. Perceba, entretanto, que as histórias falsas do mundo, ou incompletas, falsas e incompletas, elas têm uma resolução aonde? Na grande história do que Deus está fazendo, não é? Deus tem a sua história de criação, que é a de redenção. E Ele está fazendo um novo mundo. Perceba no Evangelho como esses 5 anseios são resumidos e resolvidos. No Evangelho nós encontramos o quê? Um amor perfeito, que nunca falha, nunca decepciona e nunca acaba. No Evangelho nós encontramos a punição do mal e a derrota de todo aquele que é injusto. No Evangelho nós encontramos comunhão com alguém não humano, o próprio Criador. No Evangelho nós somos libertos e triunfamos sobre a morte. E no Evangelho recebemos a promessa de um mundo refeito, onde teremos todo o tempo do mundo para explorar os limites da criação do Senhor. Os grandes anseios das histórias humanas, todos são resolvidos na verdadeira história do mundo, que as Escrituras nos ensinam. Note então que para o seu coração avançar em santificação, em amor a Deus, em serviço, você precisa que as histórias das Escrituras, alinhadas à grande história, não só as histórias individualmente soltinhas, mas amarradinhas na grande história, que elas tomem o seu coração. Porque você é bombardeado com as falsas histórias o tempo todo. Veja, eu não estou aqui falando para você não ler ou assistir filmes, não é isso. Eu estou falando de algo mais sutil. Há algumas grandes narrativas que dominam o nosso tempo.
E o antídoto para elas, o antídoto para a falsa história desse mundo é a história verdadeira. Vou gastar o tempo final que nós temos exemplificando isso melhor. O nosso mundo tem uma grande história mestra, ou uma grande metanarrativa, é o termo mais técnico, se você quiser aprender, que é contada na nossa sociedade. É o que a gente chama de secularismo ou secularização. E a história é mais ou menos assim. Eu vou contar a história, mas ela é falsa, tá? Não acredita, não. Depois você vai sair ensinando, aí pastor Emílio disse. Não, eu vou contar uma história falsa que o mundo conta. O mundo conta para todos nós, todos os dias, a seguinte história. Antigamente nós éramos primitivos e nós acreditávamos no sobrenatural. Antigamente, nos tempos pré-modernidade, nos tempos pré-ciência, nos tempos pré-idade das luzes, nós acreditávamos em coisas ingênuas. A gente via um relâmpago, a gente falava, deve ser um Deus brigando com o outro, e a gente dava o nome de Thor ou coisas assim. A gente tinha um filho doente, em vez de tratar da doença, a gente pedia para Deus curar, ou fazia um sacrifício, ou para o pajé, ou para qualquer coisa assim, depende da cultura. A nossa colheita estava ruim e não tinha chuva, o que a gente fazia? Umas danças, uns sacrifícios, umas tentativas sobrenaturais de que o mundo se voltasse para nós. Mas isso mudou. Nós éramos crianças e nós deixamos as coisas de crianças para trás. A humanidade foi crescendo e com seus poderes intelectuais foi entendendo como o mundo funciona. E conseguimos entender o que causa ou não causa chuvas. E conseguimos entender melhor como que as plantas crescem e o que fazer se não tivermos chuvas. E começamos a entender que o que está causando a febre da criança e que tem um remedinho, um antibiótico ou isso ou aquilo que se nós usarmos, nem de oração precisa. E a gente foi entendendo que as forças da eletricidade, da gravidade e disso e daquilo, elas podem ser matematicamente explicadas, entendidas e reproduzidas. E mais, domadas. E nós vamos desenvolvendo as máquinas que fazem isso acontecer, e nós vamos melhorando, e nós vamos criando máquinas voadoras, e remédios, e instrumentos de telecomunicação à distância, e nós colocamos o homem na lua, e nós vamos vencendo isso tudo. Você percebe que a gente não precisa mais das explicações sobrenaturais? Isso era coisa de criança, isso era menino, que ouve um barulho e acha que é monstro. A gente achava que era Deus. Não era não, era só o universo. Se você quer continuar crendo em Deus, ok, vai, pode crer aí, mas creia no seu quarto, tá? É meio vergonhoso você crer nisso em praça pública. Quer ficar lá no seu domingo, vai à igreja presbiteriana nacional, canta lá, ok. Se faz bem para você, ok, mas por favor, né? Entenda que isso é coisa de criança. Adultos entendem que não é assim que o mundo funciona. Adultos entendem que a gente não deve apelar para Deus, ou para a Bíblia, ou para livros sagrados, ou esperar o retorno do Deus homem, ou acreditar em ressurreição. Por favor, vocês acreditam que o cara voltou dos mortos? Ah, vocês acreditam que ele nasceu de uma virgem? Aham. Vocês são bobos, hein? Eu estou contando a história falsa, tá? Eu estou olhando uns olhares meio preocupados assim. Que isso, pastor? Essa é a história falsa que o secularismo está nos contando. E está insistindo conosco que isso é progresso. Que isso é avanço. E que a humanidade, para ficar boa mesmo, precisava, na verdade, se libertar dessas coisas religiosas. Que se nós, como diria o hino secular Imagine, do John Lennon, se nós vivermos para o hoje e esquecermos esse negócio de céu e de inferno e de salvação, se a gente viver para o hoje, apenas a fraternidade humana, o mundo vai ser bem melhor. Se a gente largar esse negócio de Deus. Essa é a história que o mundo conta sobre como chegamos até aqui e qual é o melhor caminho a seguir. Essa história, porém, é falsa, claro. Espero que você saiba disso. Paulo explica essa história em Romanos 1, 18 em diante. Isso é o ser humano tentando achar um jeito de fugir de Deus e dizendo que ele consegue sozinho resolver os seus próprios problemas. Queridos, essa história ela é contada para a gente o tempo todo. Nos noticiários, nos filmes, nas conversas de corredor. Essa é a história mestra da nossa cultura ocidental. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile, Europa Ocidental, Oceania. Essa é a história mestra dessas culturas, de parte da África, da Ásia também.
Isso ameaça a nossa santificação. Porque você passa a semana sendo questionado sobre essas histórias desse livro aqui. Histórias de uma encarnação, histórias de milagres, histórias de ressurreição, histórias de promessa de uma volta corporal e visível do Salvador, histórias que falam de tantas coisas que parecem não combinar mais com o espírito do nosso tempo. Entretanto, se você habitar o seu coração nessas histórias e deixar que elas te tratem e se tornem histórias que penetram até os ossos, isso vai ajudar você a não ser enganado pelas falsas histórias. Eu vou dar um exemplo um pouquinho longo de uma história que eu acho que vocês conhecem. Eu quero que vocês vejam como ela nos ajuda. É a história de Jacó e suas duas esposas. O nome delas? Lia e Raquel. Está lá em Gênesis 29, depois Gênesis 30. Eu não vou ler tudo, mas eu vou recontar para vocês. Quero que você leia de novo depois. Jacó, fugindo do seu irmão, por ter enganado seu irmão, chegou à terra do seu parente Labão. E logo ele se apaixonou por uma das filhas de Labão, não foi? O nome dela? Raquel. Linda que só. Jacó falou, vou trabalhar por ela. Pediu em casamento e tudo mais. O pai dela falou, tem que trabalhar 7 anos para isso, rapaz. Ele trabalhou e parecia que tinha trabalhado um dia, de tão apaixonado por Raquel que ele estava. Chega o dia do casamento, festa, esquema, bebida, escuro e tal, vai para sua tenda, para sua primeira noite de amor com sua Raquel, dorme com quem está lá, que ele acha que é Raquel, no escuro e tudo mais. De manhã, surpresa, não era Raquel, era Lia, que não era tão bonita como Raquel. Ele fica chocado. O pessoal fala muito do choque de Jacó, mas imagina o coração dessa moça, ser colocada pelo seu pai nessa situação. Você vai lá, esse rapaz ama a tua irmã, que é mais jovem e mais bonita que você, mas é você que vai lá para a cama com ele. De manhã, a gente vê. E ela se sujeita a essa situação. Não sei se tinha opção, né? Só foi. De manhã, Jacó fica indignado com aquilo, vai reclamar com o seu sogro. O que o seu sogro responde? Sabe aquele dedo na ferida? Ele fala assim, então jovem, é porque aqui na minha terra a gente leva esse negócio de primogenitura a sério. Doeu, né? Ele tinha roubado a primogenitura do seu irmão. E ele fala, não, mas aqui a gente leva esse negócio a sério. Mas se quer casar com Raquel, pode também, mais 7 anos, por favor. Ele topa e casa com Raquel. Podia casar com 2 mulheres nesse tempo, pastor? Não, não podia. Nem seu pai, nem seu avô tinham feito isso, não podia. Mas ele fez. A Bíblia é cheia de gente fazendo coisa que não pode, tá? Às vezes a gente vê os exemplos bíblicos e a gente fala, olha só. Não, às vezes é coisa errada, tá? Ele casa com ela. E aí algo interessante acontece. Ele está casado com 2 irmãs. Uma é mais jovem, mais bonita e tem o quê? O amor de Jacó. A outra é mais velha, não tão bonita assim e não tem o amor. Só que algo começa a acontecer. Quem das 2 começa a ter filhos? Lia. A que não é a amada. E ela tem 1, e ela tem 2, e ela tem 3, e ela tem 4. Vai tendo filho atrás de filho. 4 filhos. A gente poderia chamar isso aqui de uma corrida amamentista, porque é filho para todo lado. E cada filho que ela vai tendo, a gente vai vendo o coração dela, dá uma dó. Por exemplo, quando ela tem, verso 34, quando ela tem o 3º filho chamado Levi, ela fala assim, agora meu marido vai gostar de mim. Olha que tristeza viver assim. Agora esse homem vai me amar. Para ela ter filho atrás de filho é tentar conquistar o coração de quem ela ama, mas que não se interessa de fato por ela. É que dorme com ela, mas não ama. E nisso Raquel tem o amor, mas não tem filhos. E lembra, se a gente está falando de uma época, até hoje, claro, ter filhos é algo especial para o coração, mas nessa época é ainda mais doloroso não ter. O único valor de uma mulher nessa sociedade era esse. E Raquel não tem. E Raquel vai reclamar com Jacó, e Jacó tem uma resposta super sensível, olha só. Ela fala para ele assim, dá-me filho, senão eu morro. O desespero de Raquel é tal que ela fala, se eu não tiver filho eu vou morrer. Isso é uma coisa certa a se dizer, irmãos, também. Eu entendo o anseio, mas dizer assim, a única coisa que me faz valer a pena viver é se eu conseguir ter filhos, como se o Senhor não existisse e tudo mais.
Aí Jacó, numa resposta terrível, ele fica bravo com Raquel e ele fala: e acaso eu sou Deus que impediu o teu ventre de frutificar? Uma resposta nada amável ou saudável para com sua esposa, é? Pastor, pode pegar uma dessas águas para mim, por favor? Ou seja, está essa situação. A mulher não amada tem 4. A mulher amada tem 0. E aí Raquel tem uma ideia perversa. Raquel tem uma serva chamada Bila. Ela olha para sua serva. Obrigado, querido. Ela olha para sua serva e fala: escuta, você vai para a cama do meu marido. Bila não tinha opção. Bila era uma serva. Bila é obrigada por Raquel a fazer sexo com o marido dela para engravidar. E Bila vai ter então os filhos para ela? Não, os filhos de Bila serão de Raquel. Vou mexer tua barriga de menino e eles serão meus. Desprezível, né? E funciona. Bila começa a ter filho. E aí Raquel tem uma conclusão aqui que é a conclusão da cabeça dela, tá? Ela fala assim: Deus me ouviu, Deus foi generoso comigo. Olha só, cara, como assim, Raquel? E aí ela começa a ter filhos, e nisso Lia parou de ter filhos. E a contagem foi mudando, 4-1, 4-2, vai aproximando, assim, aquele jogo que você vai ficando nervoso, que vai ter virada. Parecia um jogo seguro, né? Começou a tomar gol. Aí Lia pensa assim: vale usar a serva? Eu também tenho serva. Zilpa para a cama de Jacó. E aí vai Zilpa e começa a ter filho com Jacó. E aí vai mudando a contagem. É filho para cá, nasce de um, nasce de outro. A coisa vai ficando maluca, assim. Um dia o filho mais velho, Rubem estava no campo e ele achou umas mandrágoras. Não sei se você já viu mandrágoras. É um vegetal, ele é meio bizarro porque ele parece um bebê. Procura depois aí no Google imagens de mandrágoras, parece um bebê. Então sempre em várias culturas tem uma crença de que comer mandrágoras vai ajudar na fertilidade. Porque nisso Raquel não teve ainda nenhum do próprio ventre. E aí Raquel fica louca com aquilo e pede para Rubem dar as mandrágoras para ela e tal. Só que Rubem é filho de quem? De Lia. Aí Lia vai e fala assim: escuta, tá bom, você pode ficar com as mandrágoras, mas eu quero Jacó na minha cama hoje. É um aluguel, tá? É literalmente um aluguel que está acontecendo. Na nossa tradução até aparece: esta noite, ela fala para Jacó: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó dormiu com ela. Jacó nessa está dormindo com as 4, né? Malandrão que só, não está fazendo nada, só está deixando rolar. Está dormindo com as 4, filho atrás de filho. E aí, quem engravida? A que comeu a mandrágora? Não. Lia de novo. E vai essa confusão, chega um ponto em que Raquel tem um filho, o nome dele é José. E aí ela diz assim: Deus me tirou o vexame, a vergonha. Ou seja, ela tinha tido vários filhos através da serva, mas só quando ela tem um através dela mesma é que ela fala que a vergonha passou. Então assim, cara, que confusão essa família. A gente olha para essa família e a gente fala assim: uau! Esse é o povo de Deus. Porque você sabe que esses 12 filhos são quem? As tribos de Israel. Esse é o nosso povo, essa é a nossa história, tá? Essa é a história de teus avós, ok? Você não sabia? Essa é a história da tua família, crente. Essa confusão aqui, essa bagunça toda é a nossa história. E o secularismo nos diria o seguinte: essas histórias mostram como as pessoas eram primitivas e ainda bem que a civilização veio e mudou tudo e agora tudo se resolveu. Mas espera aí, isso aqui se passou 3.000 anos para lá. Mais de 3.000 anos atrás essa história aqui. E eu te pergunto, hoje em dia a dor da infertilidade continua assolando muitas famílias ou está resolvido? Continua. Hoje em dia pessoas continuam usando as bênçãos que receberam do Senhor para menosprezar os outros, que nem Lia fazia? Ou ninguém mais faz isso? Hoje em dia mulheres continuam vivendo rivalidades entre si ou nenhuma mulher tem rivalidade mais? Acabou esse negócio de rivalidade. Tem, né? Hoje em dia pessoas continuam como Raquel dizendo: dá-me filhos senão eu morro.
Às vezes troca por outra coisa. Dá-me um marido, senão eu morro. Dá-me uma esposa, senão eu morro. Dá-me um emprego, senão eu morro. Dá-me dinheiro, senão eu morro. E fazemos as mesmas loucuras que Jacó, Raquel, Lia e todos mais. Somos abusivos, mentirosos, rivais, idólatras. Somos terríveis mesmo. O que isso mostra para você? Espero que isso te mostre que a Bíblia é muito clara em apontar para o fato de que a humanidade é incapaz de se salvar. A humanidade é capaz de desenvolver ciência e tecnologia, e isso é glória e graças a Deus. Mas a humanidade é incapaz de resolver os reais problemas do seu coração. Pode passar quantos milhares de anos você quiser. É preciso que Deus intervenha. E a gente tem que lembrar dessa história aqui e ver que se dessa família complicada e maluca que é, o Senhor conseguiu erguer grande nação e converter corações, e depois você vai lendo o resto do livro de Gênesis, você vai ver o que esses filhos aprontaram. O que Judá aprontou, Judá é o pior deles. O pior. E Deus escolhe ser de Judá que viria quem? O Salvador. Se Deus é capaz de pegar coisas quebradas e trazer delas grandes bênçãos e refazer esse mundo e usar essa família para abençoar as nações, há esperança para a sua família também, não é? E a esperança para a sua família não é abandonar o Senhor e seguir num caminho secular. A esperança para a sua família, para a sua vida, para os seus erros enquanto marido, esposa, pai, filho, para os seus erros e problemas, é santificação em Cristo, é voltar-se mais para Deus. Conhecer essas histórias e amarrá-las na grande história essencial, tá? No livro eu falo dos erros ao tratar as histórias, esse é um deles. É você tratá-las apenas como exemplos, elas são exemplos que nos lembram de Cristo. A gente precisa ver que no final das contas, o que resgatou essa família não foi a boa capacidade de Jacó, foi o Senhor convertendo o seu coração e lutando com ele. Foi o Senhor trocando de Jacó para Israel. Foi a graça salvadora de Deus. E essa mesma graça está disponível hoje, irmãos, em Cristo, para todos nós. Conhecer as histórias das Escrituras vai ser um antídoto poderoso para que as falsas histórias desse mundo não tomem o seu coração. E nós precisamos dessas histórias. Nós precisamos ser lembrados que éramos escravos na terra do Egito, mas o Senhor, com mão forte, nos salvou. Que o Senhor nos ajude. Agradeço pela atenção. Vamos orar. Deus bondoso, nós somos gratos porque o Senhor interviu na nossa história. O Senhor não está alheio ou passivo à história do mundo, vendo acontecer, mas o Senhor ativamente a planejou, o Senhor ativamente a conduz. Tu és Deus que intervém. Reconhecemos, Senhor, que nós, como humanos caídos, somos incapazes de transformar nossos caminhos por nós mesmos, mas nós confiamos na Tua graça, no Teu poder, na Tua boa mão. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor os abençoe, irmãos.